Eu sou o professor Drauzio dessa primeira temporada, aula 26. Nessa aula de hoje eu vou falar um pouco sobre debug, como que você faz para caminhar e olhar os objetos dentro do seu código enquanto o seu código está sendo executado. Vou abrir meu Visual Studio Express 2012, vou clicar aqui em projeto temporada 1, então vou aqui na solução. Então na última aula nós terminamos de implementar todas as ações, então nosso projeto está inserindo, alterando, excluindo e consultando. Então hoje eu vou mostrar para vocês o debug. Tá? O que é o debug? Debug você vai usar isso principalmente quando você tiver com um problema no seu código, está dando um erro, e você quer encontrar onde está esse erro. Então você escreve os códigos imaginando que vai acontecer uma coisa, e se você de repente esquecer de algum detalhe, ele vai lá e dá um erro e fala, opa, onde será que está acontecendo esse erro? E aí você vai debugar, você vai passo a passo no código, lendo linha em linha, vendo o que está acontecendo em cada linha para tentar encontrar onde está o problema do seu código. Então o debug ele fica aqui nesse menu, debug, e aqui você dá o Start Debug, que é o F5 que a gente usa sempre para compilar, e aqui tem como entrar dentro do código, ou passar por cima do código só e ver o que aconteceu ali. Então vamos usar esses caras, vou mostrar para vocês como é que usa, para vocês poderem olhar melhor o seu código e para poder tentar encontrar uma falha quando tiver com um erro no código. Então nós vamos cliente cadastrar, clica duas vezes nele. Aqui no botão salvar, quando o usuário apertar o salvar, então vamos analisar o salvar. Quando ele apertar o salvar, eu quero ver o que vai acontecer linha por linha. Então eu vou apertar aqui duas vezes o salvar. Aqui eu tenho o evento clique do botão salvar. E eu vou colocar um breakpoint aqui, ó. Então nesse ponto aqui eu vou mandar o meu sistema parar, o Visual Studio quando ele estiver compilando, executando, ele vai parar nesse ponto e eu que vou continuar dando os comandos para ele continuar lendo as linhas e executando. Então como é que eu coloco um breakpoint? Eu posso vir aqui no cantinho e clicar aqui, ó. Tá vendo? Ele põe uma bolinha vermelha aqui, então ele fala que essa linha é um breakpoint. O que é break? Parada, point, ponto. Então é um ponto de parada, onde que vai parar de executar e vai esperar que eu continue dando os comandos para ele continuar. Então coloquei um breakpoint aqui e agora eu vou dar o start, vou dar o F5. Vamos em cadastro, cliente, vou pesquisar para ver os clientes. No pesquisar não coloquei breakpoint, então coloquei a partir de salvar. Então vamos lá em inserir. E aqui no salvar que nós colocamos o ponto de parada. Então vou colocar aqui o Drauzio Debug. E aí eu vou colocar só um limite aqui. E vou apertar o salvar. Quando eu apertar o salvar, ele vai parar lá no breakpoint. Ó. Então salvar. Olha lá, opa, ele veio e parou aqui no lugar que eu coloquei o meu breakpoint. E aqui ele fica esperando que eu continue com as ações. Então, por exemplo aqui, ó. Ação na tela selecionada é igual a inserir. Então vamos ver o que está nesse campo. Ó. Tá vendo? Ó, se eu colocar aqui no campo, ó lá, dentro do campo, ó, a ação na tela selecionada está ponto inserir, tá vendo? Ó? É o inserir, está escolhido para a opção inserir. Então, aqui está a opção inserir, ela é igual a inserir? É, então ele vai entrar. Então vamos lá em debug F10, que é o step over, e vai entrar lá. Opa, então é o inserir, ele vai cair aqui dentro. Eu vou de novo em debug, step over. Olha lá, cliente. Então ele entrou no cliente. O cliente, ó, o que ele é aqui nesse ponto? Ó? Se vocês virem aqui e olhar lá, o cliente ele é nulo, está vazio. Então, na hora que eu der um new aqui na frente, ele vai deixar de ser vazio e vai jogar um novo cliente aqui e vai ter um cliente com os campos zerados. Então, vamos para a próxima linha, ó, debug, step over, o F10. Olha lá, ele foi para a próxima linha. Agora, ó, o cliente, se vocês virem olhar aqui, ó, olha lá, o cliente ele não está mais vazio, ó, tá vendo? Ele não está mais nulo, ele tem a data de nascimento, tem o ID, o limite, mas olha aqui o que tem nos campos, tá vendo? Tá tudo zerado, ó. Então o que nós vamos fazer agora nas próximas linhas? Nós vamos pegar da tela e vamos começar a colocar aqui dentro dessas propriedades. Ó. Então, olha lá, vamos para a próxima linha. Ó, quando eu estou na linha, por exemplo, aqui, ó, eu estou na linha, ela não executou ainda, quer dizer que ele vai executar essa linha. Ó. Se eu passar o mouse sobre o nome aqui, ó, vocês vão ver que o nome está nulo. Ó. Olha lá, que eu estou nessa linha aqui, ela não foi executada. A hora que ela cair aqui para debaixo, aí essa linha foi executada. Então ele vai pegar o texto que está lá na tela e vai jogar aqui dentro da variável nome. Ó. Então vamos ver o que vai acontecer lá. Debug, F10. Olha que legal. Agora o nome que está aqui dentro do campo nome, ó. Olha lá o que ele colocou lá dentro, ó. Drauzio Debug, que foi o degub, né? Até escrevi errado o nome lá que é o nome que eu coloquei lá na tela para jogar. Então ele pegou o texto da tela e colocou aqui dentro. Aí vamos para o próximo. Debug F10. Ó, data de nascimento, ó. Agora se vocês olharem a data de nascimento, olha lá.
Ela tá 8/9/2013. Ele pega a hora junto, tá vendo? Agora são 11h26. Então, só que a gente não usa a hora, a gente só usa a data, mas a hora tá lá. Se quiser saber a hora que o usuário salvou, também tem essa informação, é que a gente não usa. Olha que interessante, se eu passar o mouse no cliente agora e abrir para vocês verem, ó, olha lá, ó, a data e o nome do usuário já está preenchido, tá vendo? Agora falta preencher o limite de compra e o sexo, porque o ID a gente não preenche, o ID o banco coloca sozinho. Então, olha lá, limite de sexo. O sexo masculino está marcado, ó, se eu passar o mouse aqui em cima de marcado, ó, se ele falar que está true, quer dizer que está marcado aqui, ó. True, tá vendo? Está marcado. Então, se esse aqui está true, olha lá, se ele é igual a true, ele vai entrar aqui dentro. Então, ele vai entrar aqui e vai falar que o sexo é true, ó. Debug, step over, olha lá, caiu aqui e falou, opa, o sexo está marcado igual a true? Sim, então quer dizer que é masculino. Ele entrou aqui e colocou que o nosso objeto sexo do cliente vai ser igual a true. E vamos para o próximo, tá vendo? Então, se ele entrou no if, ele não entra no else. Tanto aqui ele vai pular aqui para baixo, ó. Daqui ele vai pular para cá, ó. Quer ver? Vamos lá, debug, step over. Olha lá, opa, pulou para lá. Agora ele vai fazer o limite de compra, ó. Então, se eu passar o mouse aqui está 0. Se eu passar o mouse aqui no texto, olha lá, digitou 1, 1, 2, 2. Se vocês passarem o mouse, ó, deixa eu pôr para cá. Olha lá, esse é o texto, tá vendo? Tá vendo que está com aspas duplas em volta? Quer dizer que é um texto. A hora que ele passar pelo convert, ele vai converter nesse cara aqui e vai transformar num decimal e vai jogar aqui dentro. Então vamos lá, debug, step over, pulou para o próximo. Pessoal, esse step over, quando eu clicar nele, se a linha tiver com erro, ela dá erro e para de executar. Então, se você quiser achar um erro, por exemplo, vamos supor que tivesse um erro aqui. Depois a gente pode simular um erro. Aí ela pega e estoura o erro aqui e não continua, tá vendo? Mas aqui o meu continuou. Então, olha lá, o limite de compra, se a gente olhar agora, olha lá, ele está com 1,22. E aí coloca essa letra M no final, que é de decimal, porque é o número decimal. Ó, cliente negócio, agora eu vou instanciar as regras de negócio. Tá vendo que até agora, vou até fechar no xizinho aqui, ó. Até agora a gente está aqui, ó, no form cliente cadastrar, tá vendo? Agora nós vamos instanciar a regra de negócio, quer dizer que essa tela vai usar a regra de negócio, ó. Então ela está nula aqui, nesse momento ela ainda está nula. Olha lá. A hora que ele der o new, ele vai pegar e colocar aqui a regra de negócio. Então vamos para a próxima linha. Ó, agora ela não está mais nula, ela tem aqui as coisas dela, tá vendo? Então você consegue ir visualizando as coisas que tem dentro dela. E agora, olha que interessante, essa parte é bem interessante. O que ela vai fazer aqui agora? Ó? Ela não vai entrar dentro da regra de negócio no inserir, ó, método inserir, e vai passar o cliente. Então, em vez de usar o F10, eu vou usar o F11. Eu vou querer entrar aqui dentro para olhar o que ela vai fazer lá dentro das regras de negócio. Então, o que vocês precisam notar aqui? A hora que eu executar agora o comando, ó, vai abrir aqui, ó, as regras de negócio e esse breakpoint vai entrar lá dentro. Então, vamos lá, ó, debug, só que agora eu não vou no F10, eu vou no F11. Ó. Eu vou dar o step int, eu quero entrar dentro desse inserir aqui para ver o que vai acontecer lá dentro. Tá vendo? Essa é a diferença. Se eu desse o F10, ele ia executar tudo lá dentro e ia cair aqui para fora e eu nem ia ver o que aconteceu. Quando eu dou o F11, que é o step int, ele entra lá dentro para você acompanhar o que vai acontecer lá dentro. Então vamos fazer o step int, ó. Olha que legal aqui, pessoal. Ele já abriu aqui agora, ó. Tá vendo? Ele abriu aqui do lado as regras de negócio e ele está dentro da regra de negócio agora. Se vocês olharem aqui agora, nós estamos lá dentro da regra de negócio. Então, ele já entrou no método que ele está usando lá dentro da regra de negócio. Então vamos continuar agora. Vamos entrando, ó. Debug, step over, por exemplo, pulei para o próximo, debug, step over. Ó, limpar parâmetros. Onde que fica esse limpar parâmetros aqui, pessoal? Vocês lembram? Lá da camada de acessar dados, que é essa daqui em cima. Então ele está aqui dentro. Tá vendo? Então se eu quiser ir lá e visualizar o que ele vai fazer aqui dentro, ó, eu vou dar o step int. Eu vou entrar aqui dentro para ver o que vai fazer, como é que ele faz esse limpar parâmetros. Se eu der o step over, o F10 ele vem para baixo. Se eu der o F11, ele vai entrar lá dentro das acessos a dados. Vamos dar o F11 para ver esse primeiro? Então, ó, debug, step into. Vou entrar dentro. Ó, tá vendo aqui, ó, ele já mudou. Ó, ele não está mais nas regras de negócio, agora está na classe de acesso a dados. Ele foi lá para dentro do acesso a dados e aqui, ó, aí ele vai executar o clear, que é o limpar parâmetros. Então vamos lá, debug. Olha lá, step in, olha lá, ele foi para o clear, agora eu vou dar outro, ele passou, fez o clear, limpou os parâmetros e agora ele vai voltar lá para a regra de negócio, ó.
Olha lá, opa, voltou para lá, tá vendo? Ó? Então ele entrou dentro da acessório dados, executou lá o limpar parâmetros e voltou para cá, tá vendo? Então se você quiser ir vendo um por um, você vai dando F11 e você vai entrando dentro de tudo que você implementou para ver o que vai acontecendo. Então vou lá para o próximo, ó, step over. Ó, eu vou entrar em cima, vou entrar dentro desse primeiro só do adicionar parâmetro do nome. Então debug, step int. Aqui, ó, mudou de novo, ó. Ele foi para dentro das acessório dados SQL Server. Olha lá, e aqui ele simplesmente pega o parâmetro e adiciona aqui. Então, se eu quiser ver o nome do parâmetro para confirmar lá, está vindo aqui, ó. Lá está vindo arroba nome, tá vendo? E o valor, se eu quiser pegar para confirmar, ó, é o Drauzio Degub, né, que eu escrevi errado. Mas olha lá, então ele está pegando esse cara aqui e está passando esse valor para cá e esse nome de parâmetro para cá e está adicionando ele dentro da coleção de parâmetros. Ó. Então aqui, ó, vamos lá, debug, F10 ou step over, lá, ele vai passar aqui, debug, step over, foi para o próximo. Ó. Se eu passar aqui agora nessa coleção aqui de parâmetros, ó, tá vendo aqui? Aqui não é a coleção de parâmetros que vai lá para o banco de dados? Se eu passar o mouse em cima e abrir o maisinho, aqui tem o count, ó. Esse count aqui, ele me fala quantos tem. Então, se vocês olharem, ele está com 1 aqui. Então, ele tem um parâmetro aqui dentro. Tá? E vamos continuar. Então, debug, step over. Agora ele vai voltar lá para a regra de negócio de novo. Ó. Olha lá, opa, aqui voltou de novo, ó, mudou de novo. Então, ele voltou aqui para o cliente. Olha lá, aqui eu posso ver. Se eu quiser dar uma olhadinha o que está vindo, ó, eu passo o mouse em cima do nome, olha lá. Aqui eu consigo enxergar o que está vindo. E consigo alterar. Vamos supor, você resolveu testar com outra palavra aqui. Eu posso mudar aqui agora, ele já muda. Ele muda e manda a informação que você digitar aqui agora lá para o banco de dados. Então vamos para o próximo, lá, debug, step over, ó, passou nascimento, se você passar o mouse você vê aqui em cima. Sex, tá vendo? Todos eles você consegue visualizar o que está dentro. Então vamos passar um por um. Ó, agora, pessoal, ele vai executar a manipulação, tá vendo? Aqui já é uma parte um pouco mais complexa que nós implementamos lá nas primeiras aulas. Então vamos entrar lá dentro para ver o que ele vai executar aqui. Tá? Então vamos dar o F11, que é o step int, aí ele vai mudar aqui, ele vai vir para acessar dados, e nós vamos ver aquele método executar manipulação executando. Então vamos dar um debug, step int, F11. Ó, esse aqui é bem interessante, vamos debugar para ver. Então ele está aqui nesse método, agora notem que ele foi de novo lá para acessar dados, ó, ele saiu da classe de negócio e foi para acessar dados. E agora ele vai executar. Então se eu passar o mouse aqui, ó, dá para ver que tipo de comando que é lá. É um comando, ó, Store Procedure. Aí qual que é o nome da Store Procedure, se eu passar o mouse aqui, ó. Deixa eu rodar um pouco para cá. O nome da Store Procedure, se vocês passarem o mouse aqui, ó, vocês vão ver que é o SP inserir cliente. E ele vai entrar então como pedindo para executar uma Store Procedure de cliente inserir. Então vamos lá, debug, step over, debug, step over. Olha lá, ó, criar conexão, então essa criar conexão está aqui dentro mesmo, ó, lá em cima. Ó, se eu quiser entrar dentro para vocês verem, ó, teve o debug step int, ó, eu vou entrar dentro dessa criar conexão. Olha lá, ele veio aqui lá para cima, está na mesma classe ainda, ó, SQL Server, acessou dados SQL Server. E aí ele vai pegar aquela string de conexão que a gente criou lá nos settings do projeto. Lembra lá nas primeiras aulas? Então aqui, ó, se vocês olharem aqui, está pegando lá a string de conexão. Então aí ele vai, pegou ela, dá um return, quer dizer, ele está devolvendo essa string de conexão. Voltou para cá, ó, voltou para executar a manipulação. Agora ele vai abrir a conexão, então vamos lá para o próximo passo. Olha lá, vai tentar abrir essa conexão que ele pegou o endereço. Então, step over. Olha lá, opa, não deu erro, quer dizer, se tivesse dado algum erro na hora de abrir a conexão, já ia parar aqui, vocês iam perceber. Então, não quer dizer que ele abriu a conexão. Agora ele vai criar um comando novo aqui. Então, se a gente for para o próximo passo, ele criou o comando. Agora ele seta os tipos no comando. Ó, se eu passar o mouse, ele vai falar assim, ó, tipo é Store Procedure, o nome é o SP cliente inserir, e o timeout é 7.200 segundos. Então, pode ir indo, ó. F10, também ele vai passando. Ó. Eu estou mostrando aqui no menu, mas vocês podem ir no F10 se vocês quiserem. Ó, agora ele vai adicionar os parâmetros, tá vendo? Se eu passar o mouse aqui em cima, ó, quantos parâmetros tem? Está falando que tem 4. Então ele vai rodar 4 vezes aqui
E aqui nesse comando que a gente criou aqui em cima, ele vai pegar e vai adicionar 4 parâmetros para ir junto com essa procedure, que aqui ele já colocou, ele já falou, ó, browser, a procedure que eu estou mandando é de inserir cliente. Passa os parâmetros. Então aqui ele vai rodar 4 vezes e vai adicionar os 4. Ó. Então, olha lá, vamos lá. Debug, step over, olha lá, ele vai ler aqui os parâmetros, ó. Aí ele vai jogar aqui o parâmetro desse cara. Tá vendo? Então assim que funciona o for each, ó. Lembra quando eu expliquei que eu construí? Ele vai ler o primeiro parâmetro aqui, joga dentro desse cara aqui, ó. Então esse aqui está guardando o primeiro, ele vem e entra. Acabou, ele volta para cá, lê o segundo, joga nele e entra. Então é assim que ele funciona lá. Então pelo debug dá para você ver como que ele está trabalhando, ó. Olha lá, ele entrou agora, tá vendo? Ó, se eu passar o mouse aqui nesse parâmetro, ó, qual que é o primeiro? Tá vendo? Aqui ele já está mostrando para mim, ó. Olha lá, ele entrou dentro do for each agora com esse cara aqui que é o nome, que é o parâmetro nome, tá vendo? Vamos continuar aqui debug. Olha lá, então ele adicionou o parâmetro nome, agora vamos para o próximo, olha lá. Então ele já pegou o segundo e vai jogar aqui dentro, ó. Olha lá, jogou aqui dentro o segundo e vai entrar de novo. E agora se você passar o mouse aqui, ó, parameter name, tá vendo? Ó, tem o parameter name, ó, que é o data de nascimento, e tem o parameter value, que é a data que você escolheu lá, que eu coloquei a data de hoje que eu não alterei, né? Então ela continua com a data igual, tá vendo? Então ele está jogando dentro do comando que vai lá para o banco de dados. E aí vamos para o próximo. Então debug. Agora ele está pegando o terceiro. Adicionou o terceiro parâmetro. Tá vendo? Então se não deu erro nenhum, você vai executando F10. E aí você vai vendo. Ó, então não deu erro nenhum. Agora ele vai colocar o último parâmetro. Tá vendo? Então dá para acompanhar como que o for each trabalha também através do debug. É bem interessante. E agora que ele terminou, que ele colocou os 4, ó, olha lá, ele saiu, tá vendo? Então ele ele leu os 4 aqui do for each e foi colocando aqui entrando, coloca entrando, coloca entrou. Agora, pessoal, ele está aqui, ó, no execute escalar. Então é agora que ele vai sair daqui, vai lá para o banco de dados, vai colocar esses dados no banco e vai voltar para cá. Tá? Então, só que a gente não consegue ir lá e debugar o banco por aqui, né? Então, você tem que ir lá no SQL Server e debugar por lá, se precisar debugar. Mas agora a gente vai dar se der algum erro no banco, ou não conseguiu conectar, ou não tinha procedure, ou a tabela estava com outro nome, ele já vai dar o erro aqui, ó. Então vamos dar o debug para ver se ele vai step over. Olha lá, ó. Opa, não deu erro nenhum, já caiu aqui para a última linha, ó, tá vendo? Ó? Aqui abriu, fechou, então caiu para cá, quer dizer que não deu erro. Então debug step over. Ah lá, ele voltou para a minha regra de negócio, tá vendo? Agora ele voltou aqui para a regra de negócio. Então, ó, saí da tela, entrei na regra de negócio, adicionei os parâmetros, fui lá para acesso a dados, fui lá, executei o comando no banco e voltei para cá agora. Agora, quando eu der o step over de novo, ele vai jogar aqui dentro o que ele trouxe lá da procedure. Ó. Então, essa execute manipulação ele já executou, tá vendo que a gente viu agora. E a próxima linha que ele rodar, ele vai jogar o ID aqui, ó. Então, debug, step over. Olha lá que legal, ó. Agora aqui o ID do cliente, ó, ele trouxe já lá da procedure o 10, tá vendo? Então quer dizer que deu certo, ele foi lá no banco e inseriu o 10. E agora ele vai dar um return e vai devolver para a tela esse número que ele acabou de pegar aqui, ó. Então ele vai devolver lá para a tela. Então nós vamos sair agora da regra de negócio. E vocês vão ver que ele vai voltar aqui para a tela agora, ó. Então debug, step over. Opa, agora ele caiu aqui para a última chave e agora sim ele vai... Olha lá, voltou para a tela. Opa, voltei para a tela. Então quer dizer, saí da tela, entrei nas regras de negócio, coloquei os parâmetros, fui para a camada de dados, mandei executar, voltei para a regra de negócio, vi que deu certo, já mandei o retorno aqui para a tela. Então não deu erro nenhum no nosso teste. O retorno, se vocês olharem aqui, ele está nulo, ó. Está vazio. A hora que eu executar que a linha for para a próxima linha, debug, step over, agora ele tem o 10 que veio lá das regras de negócio, tá vendo? Então ele tem aqui a informação que deu certo. E aí ele vai ver, se ele conseguir converter esse 10, ó, o 10 é um número, ele vai tentar converter aqui e jogar para cá. Se ele conseguir, quer dizer que deu tudo certo, então ele vai dar mensagem. Então vamos lá. Olha lá. Então vamos ver se ele vai conseguir converter, vou para a próxima linha. Opa, lá, deu tudo certo. Agora se você passar o mouse aqui, ó, ele tem um 10. Tá vendo que aquela hora tinha as aspas duplas? Quer dizer que o 10 estava como se fosse um texto. Agora não, ele não tem nada, é um número mesmo.
Ele vai dar a caixa de mensagem agora, ó. Se eu der um debug step over. Olha lá, abriu a caixinha. Tá vendo? Quando ele abre a caixa, você tem que vir dar OK para ele continuar, né? Olha lá. O cliente foi inserido com sucesso, deu OK, ele volta para cá. E aí ele vai dar o dialog result yes, quer dizer, ele vai fechar essa tela aqui de salvar. Então vamos lá, debug, step over. Debug step over. E se a gente continuar agora, ele vai finalizar essa tela de cadastrar. E aí, ó, se vocês olharem agora, ele já acabou de fazer o que tinha que fazer naquela tela. Então, como eu estou continuando dando step over, ele já veio aqui para outra tela de selecionar, tá vendo aqui, ó? E aí você pode continuar lá, ó, ele já vai fechar aqui a tela de selecionar e vai atualizar o grid. Então, se você quiser ver como é que funciona o atualiza do grid também, você pode continuar, ó, debug, step over lá. Se devolveu yes, então se eu passar o mouse aqui, ó, então agora eu já saí lá da tela de... Estou na tela de selecionar, estou dentro do botão inserir. Lembra que a gente apertou inserir antes de ir para outra tela? Então ele já caiu para cá. E você continua. Então você está fazendo a ação do compilador. Você está indo linha por linha, lendo, vendo se ela está legal. E se alguma dessas linhas tiver um erro, ele vai parar e vai abrir o erro. Tá vendo? Então se eu continuar agora, ele vai até carregar o grid. Ó. Aí vocês podem continuar ainda olhando. Olha lá, ele vai entrar dentro do atualizar grid agora. Então vou colocar o step int, ó, o F11, que eu quero entrar dentro. Olha lá, ele veio aqui para atualizar grid. Continua na mesma tela, só que agora é aquele método atualizar grid. Então ele vai criar as regras de negócio. Ó. Tá vendo? Olha lá, criou uma nova coleção. Olha lá, agora ele vai entrar lá dentro da regra de negócio. Então se eu apertar esse cara aqui, ó, step int, igual eu fiz aquela hora, nós vamos cair no mesmo cenário que vai entrar lá dentro e vai executar. Só que eu não vou fazer ele, eu vou fazer o step over, que eu não quero ir lá ver agora, eu quero só que ele executa para ver se vai dar certo. Então debug, step over, lá, opa, ele não entrou lá dentro, tá vendo? Ele continuou aqui, só que deu tudo certo, ó. Se eu passar o mouse aqui com a coleção agora, a coleção vocês vão ver que ela está com 7 itens, ó. Está com 7 itens aqui na coleção. Agora ele vai limpar o grid. Então vou passar por dentro. Agora ele vai colocar a coleção no grid, ó. Vai atualizar o grid e dar um refresh para... Olha lá, e nesse momento então o grid está atualizado. E assim você pode continuar indo e você vai acompanhando. Então, só para fazer mais uma demonstração agora, eu vou mandar ele seguir em frente, ó. Então eu vou apertar o F5, tá vendo? Então eu apertando F5 ele vai continuar, então ele vai parar de debugar. Então, ó, ele vai continuar e vai abrir a tela lá. Então ele parou de debugar, ele foi embora. E agora eu vou inserir um novo, olha lá, o Drauzio que está aqui, ó, Drauzio Degub, que eu acabei de colocar. Agora eu vou forçar um erro para vocês verem, ó. Então eu vou vir aqui no limite de compra e vou digitar uma letra aqui. Então na hora que ele tentar converter esse limite para uma letra, ele não vai conseguir. Então ó, vamos inserir. Então eu vou colocar aqui o Drauzio novo. Ó, limite de compra eu vou pôr ABC aqui, ó. Você vê que no debug você vai conseguir pegar onde está o problema. E vou dar um salvar. Então, step over, entrou. Step over, olha lá, passou pelo cliente. Agora ele vai colocar o nome. Agora ele vai colocar o sexo. Opa, pessoal, como eu sei, né, que foi o que programei, eu sei que vai ser aqui que vai dar o problema. Ó. Porque, ó, se a gente passar o mouse aqui, ó, no texto do limite de compra, qual que é o texto que está aqui, ó? ABC. E o que ele vai tentar fazer agora aqui? Ele vai tentar converter o ABC para um decimal, para um número com casas decimais. Ele não vai conseguir, não é? Ele vai dar um erro, porque eu não consigo converter o ABC para números decimais. Então, se eu fizer agora o debug step over, olha o que vai acontecer. Olha lá. Não é possível, houve uma exceção, né, não tratada, a cadeia de caracteres estava tá vendo, a cadeia de caractere de entrada, quer dizer, o ABC estava num formato incorreto, quer dizer, o ABC não era um número correto para a aplicação. Então lá, ele já brecou aqui, ó, você já sabe que aqui está com erro, você tem que vir analisar essa linha, analisar o conteúdo dela para saber o que está acontecendo. Aí você para, analisa, corrige e segue em frente. Então é isso, pessoal, é isso que é o debug. Eu só quis dar uma demonstração, mais para frente eu vou ver se eu faço uma aula só assim, um vídeo só falando de debug, como debugar, como as formas de trabalhar com ele. Então nessa aula de hoje eu quis mostrar mais para vocês como caminhar dentro do código, olhando o que está sendo
preenchido que está sendo utilizado nas variáveis e como ver parar num ponto de erro, igual eu mostrei agora.